Olá, mais uma vez juntos, estudando LDB em doses homeopáticas, né? Um pouquinho de cada vez, que é para a gente poder começar a gostar, entender, incorporar nas nossas novas discussões sobre educação, porque afinal de contas, o que não falta agora é discussão sobre educação, né? O momento está pedindo que a gente conheça a legislação, justamente para que a gente possa ter argumentos e se colocar frente a tantos desafios que a gente tem aqui, né? Mas mais importante do que isso tudo é esse trabalho aos pouquinhos que vai nos permitir sentar na hora lá do concurso com aquela prova e gabaritar, falar assim, caramba, eu sei isso tudo. E é assim, é no esforço, é no dia a dia, é no trabalho, lá pouquinho a pouquinho, passo a passo que a gente chega. Então vamos nós à nossa lei e aquilo que será trabalhado hoje. E nós vamos começar com a seção 3, falando do ensino fundamental. Nós já vimos até educação infantil e agora a gente começa a falar do ensino fundamental, daqui a pouco a gente vai falar do ensino médio, daqui a pouco a gente vai falar do médio técnico, do profissionalizante, a gente vai falando de todas as etapas da educação básica, né? A gente estava discutindo a educação básica, ainda falta educação superior, ainda faltam muitas coisas para a gente discutir, mas calma aí, não se desespera, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, tá? Então começamos com a seção 3 da LDB do ensino fundamental. E a lei começa assim, ó. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante... Antes da gente ver o mediante, deixa eu já mostrar uma coisa para vocês. Essa letra da lei, ou seja, esse artigo foi alterado em 2006, por essa lei, ó, 11.274. Por que houve essa alteração? Porque antes disso aqui, o que a gente tinha era o ensino fundamental em 8 anos e não em 9. Então, desde 2006, essa é uma informação importante para você ter, tá? Desde 2006, a lei traz a ideia do ensino fundamental em 9 anos obrigatório, colocando a criança dentro desta etapa a partir dos 6 anos de idade, ok? Lembra sempre disso. Você pode pensar assim, o que mudou? O que mudou foi o seguinte, gente. A criança de 6 anos, ela não fazia parte do ensino fundamental, ela estava na educação infantil, ela era entendida como educação infantil. E com isso, a criança de 6 anos, essas crianças de 6 anos, quando entram no ensino fundamental, o ensino fundamental ganha mais um ano, que na realidade é esse ano de entrada, e não um ano para o final. Então, hoje a gente tem uma realidade das crianças entrando no ensino fundamental aos 6 anos, iniciando a sua alfabetização aos 6 anos. Isso é algo importante, histórico, para você saber também, que antes de 2006, assim, se a gente for pensar ainda bem antes, entendia-se que a alfabetização na escola, ela deveria começar aos 7 anos. Mais ou menos na década de 90, criou-se uma classe, que era a classe de alfabetização, que pegava as crianças de 6 anos, tá? E os 6 anos, com a inclusão no ensino fundamental, dão hoje um ano a mais para a criança poder ampliar os seus conhecimentos sobre a língua e para poder fundamentar, sedimentar melhor todo o seu processo de alfabetização. Mas esse ensino fundamental, voltando aqui um pouquinho para a lei, ele é feito mediante alguns critérios. Tem lá, objetivo e formação básica do cidadão. Eu sempre falo para vocês, ensino fundamental, pensa em cidadania. Agora, que cidadania é essa que a lei está falando? Então, vamos ver quais são esses critérios. Primeiro, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de entender que, ao longo do ensino fundamental, a gente espera que a criança faça isso. Então, o que é básico é o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, mas o que a gente quer é que esse desenvolvimento da capacidade de aprender cada vez se amplie mais. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Se a gente quer a formação do cidadão, esse cidadão precisa entender qual é o contexto no qual ele está inserido. Qual é o contexto político, qual é o contexto social, qual é o contexto de produção de tecnologias, de artes, qual é o contexto que ele tem que se relacionar. E, portanto,
é papel do ensino fundamental trazer para o aluno experiências que possibilitem a essa criança o entendimento desse seu papel social na sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e de habilidades e a formação de atitudes e de valores. Então, capacidade de aprendizagem, que a gente já tinha falado, para ele continuar aprendendo, né? Mas a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Olha como já muda. Se a gente fosse falar da educação infantil, a gente estaria falando de desenvolvimento. Aqui a gente está dizendo claramente a aquisição de conhecimentos e de habilidades. Então, isso é um ponto. A gente já não lida com aquela questão de formativa educacional geral mais ampla, mas a gente já começa a focar em conhecimentos e habilidades que essa criança precisa construir. Então, um papel importante do ensino, além da formação de atitudes e da formação de valores. Não tem como a gente pensar em construir conhecimento e não construir paralelo atitudes e valores que sejam relacionados a essa situação. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, tem que conhecer, mas também tem que fortalecer essa questão. Solidariedade humana, afinal de contas, nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Viver em comunidade significa que a gente precisa reforçar os laços de solidariedade humana e isso é papel do ensino fundamental. Vejam, quando a gente fala das aprendizagens do ensino fundamental, preste atenção que elas são amplas. Elas dão conta de valores, elas dão conta de atitudes, elas dão conta de posturas sociais, elas dão conta de conhecimentos, de habilidades, de tecnologias, de artes. Ou seja, a ideia da lei é de pensar que o ensino fundamental, de fato, localiza, dá à criança aquela possibilidade de entender onde ela está, sua relação com o mundo que a cerca, suas possibilidades de interação com o mundo que a cerca. Isso é o que a lei diz, e aqui eu estou somente interpretando para vocês, ok? Então, a lei para o ensino fundamental tem objetivos bem interessantes, tá? Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Ciclos, aquela discussão é eterna, é bom, não é, tem, não tem, a gente até já discutiu algumas coisas assim. De verdade, a lei diz é facultado. Facultado quer dizer uma escolha. Você decide se você quer desdobrar o seu ensino fundamental em ciclos ou não. Agora, não há nada contrário caso você queira. Nós já vimos anteriormente que a lei permite essa situação. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, vamos lá. Aqui a gente está dizendo aquele que utiliza progressão regular por série. Um ano letivo, um ano de calendário. Tá? Isso é progressão regular por série. Quem trabalha assim, se quiser, pode adotar, então não é obrigatório, regime de progressão continuada. O que é a progressão continuada? Você não tem ciclo, a tua escola não é ciclada, mas, mesmo sendo seriada, ela resolve não trabalhar com a perspectiva de aprovação ou reprovação ao final de cada ano. Ela faz blocos, uma progressão continuada. Isso é possível na lei, a lei prevê essa possibilidade, mas isso tem que ser de acordo com as regras do sistema de ensino. Se a escola é pública, é uma escola oficial, ela só poderá fazer isso caso o sistema de ensino da qual ela faz parte concorde com esse tipo de postura. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Presta bem atenção, a língua oficial da educação brasileira é o português. Ah, mas o menino estuda numa escola alemã. O alemão vai ser a segunda língua. Todo o currículo terá que ser ministrado em português. Isso serve para qualquer comunidade, isso serve para qualquer língua, isso serve para todas as situações que você possa imaginar. A única exceção
que a lei abre é em relação às questões das comunidades indígenas. A escola da comunidade indígena, ela usa a sua língua materna. A sua língua materna é a primeira língua, ok? Assim como os seus processos próprios de aprendizagem. Isso quer dizer que a escola indígena não precisa ser organizada do jeito que a escola urbana é organizada, do jeito que a maior parte das nossas escolas são organizadas, sala de aula, cadeiras, quadro branco, professor. As escolas indígenas vão ter que incorporar os processos de aprendizagem daquela própria cultura para que eles possam ser, então, aproveitados na perspectiva da aprendizagem sistematizada escolar, ok? E isso dá para a gente uma ideia de entender que esse cenário da educação, especialmente da educação indígena, é amplo de possibilidades, porque se entende que os processos, as formas de aprender estão intimamente relacionadas com as possibilidades e as construções culturais de cada sujeito, ok? Continuando. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Pensou em ensino fundamental? Pensa no ensino presencial. EAD, ou seja, ensino à distância no ensino fundamental, só em situação emergencial ou de complementação. Complementação, o sujeito está querendo terminar o ensino fundamental, ele já tem 20 anos, e aí falta o quê? 2 disciplinas para ele terminar. Foram 2 disciplinas que ele ficou reprovado. Isso é uma situação de complementação emergencial. Então, nesses casos, sim, mas você não pode pensar numa criança de 6, 7, 8, 9 anos tendo acesso ao ensino fundamental de forma à distância, de jeito nenhum. É presencial, prioritariamente presencial. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, a gente já discutiu sobre o currículo da educação básica, lembra? Agora a gente vai ver as especificidades de um currículo do ensino fundamental, de acordo com a legislação. Então, incluirá obrigatoriamente, e aí já está dito, é obrigatório para todo mundo, tá? Conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, a lei é o ECA, né, gente? ECA. A gente já tinha ouvido falar nisso lá, quando a gente falou de currículo na educação básica. E agora, reafirmado a importância desse trabalho no ensino fundamental de forma obrigatória. Então, material adequado, tudo isso vem sendo também... As escolas normalmente recebem, algumas já receberam bastante. Tem uma previsão na lei para que isso de fato aconteça. Parágrafo 6º, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, a lei também fala para a gente de tema transversal. E ela coloca um tema transversal importante, os símbolos nacionais. Vocês podem ver que isso é uma alteração de 2011. Trazendo os símbolos nacionais como uma possibilidade e, na realidade, como um estudo em formato transversal. O que significa isso? Primeiro, os símbolos nacionais, bandeira, hino, selo, todas essas situações que a gente vai ter que começar a trabalhar no ensino fundamental de forma transversal, ou seja, não é a responsabilidade de uma disciplina, é a responsabilidade de todas as disciplinas. Isso atravessa todas as disciplinas, atravessando todo o currículo. Continuando, artigo 33, e o artigo 33 é o artigo do ensino religioso. Preste atenção, isso muitas vezes está presente nos concursos, é um assunto às vezes que gera alguma polêmica, mas a nossa questão não é trabalhar a polêmica do ensino religioso. Neste momento, o que nós queremos é entender o que a lei fala sobre o ensino religioso. Então, ele começa no 33, com o ensino religioso, de matrícula facultativa. Matrícula facultativa, deixa eu logo dizer para vocês que a matrícula facultativa é para o aluno, ok? Então,
Quem pode falar assim, quero, não quero, vou fazer, não vou fazer, é o aluno. Então, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Vamos ver então o que é isso? Ó, já sabe que ela é facultativa para o aluno, tá? Mas ela tem que ser oferecida. Por quê? Porque ela é uma disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, ela tem que ser oferecida, a gente está estudando ensino fundamental, e ela tem que ser oferecida nas escolas públicas de ensino fundamental. Quem ficou de fora? Olá, meus amigos! E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completaço da Universidade Federal de Tocantins 2016? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br. Esse curso completaço custa apenas 10 mensalidades de R$20. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços, ok? Forte abraço! Tchau, tchau! Clique lá.